Olá, boa noite. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez para abordarmos mais um tema relacionado com o assunto mediunidade. Estamos aqui também juntos, né? O Herbert e o Gustavo, e queremos cumprimentá-los. Herbert. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Gustavo. Muito boa noite, Éder. Muito boa noite, Herbert. Boa noite. Ao nosso irmão Luiz, que está aí no Contra-Regra, nosso boa noite também. E nós rogamos a Jesus que possa nos abençoar nesse intento de aqui estudarmos acerca desse tema que é tão importante, que é como distinguir o que é de origem mediúnica ou anímica na prática mediúnica. Perfeito. Muito bem. Esse tema que nós vamos abordar, como o Gustavo bem adiantou, se intitula animismo. É interessante nós pensarmos, porque na última segunda-feira, quando estivemos aqui também estudando, esses temas, né, quando falamos ali da identificação dos espíritos, eles têm uma certa ligação. Que se na semana passada nós pensamos na condição do espírito comunicante, né, para saber se aquele é um espírito equilibrado, ou se é um espírito embusteiro, né, querendo trazer uma fraude, é importante também nós falarmos daquelas comunicações que podem surgir com a participação do próprio médium, que a gente pode assim dizer, né? Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre animismo. Mas, iniciando, então, o nosso estudo, acho que é importante nós primeiro conceituarmos o que é animismo, né? E nós vamos dar a palavra ao próprio André Luiz, quando no livro Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 23, nós estamos com a nossa colinha aqui, vai colocar: animismo é o conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. É muito interessante essa conceituação de André Luiz, porque ela vai abrir muitos pontos para as nossas reflexões hoje. Basta começar dizendo que ele fala da cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns, né? Importante nós estarmos atentos a isso. Mas para enriquecer um pouco mais essa nossa questão, importa também recorrermos a Kardec, né? Quando no livro dos médiuns, no item 223, os médiuns nas comunicações espíritas, vai abordar muitos tópicos acerca do tema. E nessa questão 223, o item segundo é questionado: as comunicações escritas ou verbais também podem emanar do próprio espírito encarnado no médium? Observemos que a pergunta está muito dentro do nosso tema, né? Ele está perguntando se o médium na atividade mediúnica, quando ele dá a passividade, se a gente pode assim dizer, será que também não pode acontecer dele ser um instrumento comunicante, né? Acho que é nesse sentido, e a resposta vem: a alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. Se goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Tendes a prova disso nas visitas que nos fazem as almas de pessoas vivas, as quais muitas vezes se comunicam convosco pela escrita, sem que as chameis. Porque ficais sabendo, entre os espíritos que evocais, alguns há que estão encarnados na terra. Eles, então, vos falam como espíritos e não como homens. Por que não se havia de dar o mesmo com o médium? Interessante, né? A colocação de Kardec dizendo: nas nossas atividades, quando os espíritos manifestam, não há só companheiro desencarnado trazendo mensagens, né? Ou trazendo uma comunicação. Pode, com alguma frequência, acontecer da presença de companheiros ainda encarnados. Nas nossas atividades, na nossa experiência, ainda que reduzida, nós percebemos, por exemplo, muitos atendimentos que são dados a nossos irmãos ainda encarnados em leitos de hospitais. São trazidos à atividade para uma palavra de conforto, né? Para que ele tenha segurança e tranquilidade no momento que ele está atravessando. Isso é um dos exemplos que a gente poderia citar. Então, ele fala: assim como um encarnado à distância, por exemplo, no hospital, pode trazer uma comunicação, porque o médium, também fora do corpo, né, em função do transe mediúnico, não poderia também comunicar-se, né?
E é interessante que na questão A, Kardec, com muita perspicácia, vai perguntar: não parece que esta explicação confirma a opinião dos que entendem que todas as comunicações provêm do espírito do médium e não do espírito estranho, né, de um terceiro? Não sei se entendemos a questão. Está falando, Marcos, já que o espírito do médium também pode comunicar-se, né, quando ele dá uma passividade, na verdade, pode não ter um terceiro, mas, na verdade, ser a monta dele mesmo, isso não endossa aquela questão de que as pessoas defendem que todo o processo mediúnico corre por conta do próprio médium, não tendo uma intervenção espiritual? É isso que ele está perguntando, né? E nós abrimos um parênteses nesse item para lembrar um professor, né, um filósofo, von Hartmann, que, de posse, né, a possibilidade do contato com esses fenômenos nas nossas atividades mediúnicas, lá atrás, ele chegou a definir que todas as comunicações, na verdade, emanam do próprio médium, né? E lançou uma obra sobre isso, intitulada O Espiritismo. E Alexandre Aksakov, russo, né, que era muito inteirado dentro do campo doutrinário, vendo aquela obra, entendeu de dar uma resposta, vamos assim dizer, abrindo melhor a questão por ele abordada, né? Então, ele vai trazer, dentro do enfoque doutrinário, esse que nós aprendemos, vamos dizer assim, um contraponto, né, no conteúdo trazido por aquele filósofo alemão. E vai lançar uma obra intitulada Animismo e Espiritismo, né? Então, observe que essa proposta desse filósofo alemão está muito dentro da questão feita em Um Livro dos Médiuns. Porque muitas pessoas acham ou acreditam que, por haver um processo anímico, ou seja, o médium é que dá a passividade, como se fosse uma individualidade, é um fato, é uma realidade. Mas Kardec deixa bem claro, né? Isso precisa ser percebido como uma das expressões dessas manifestações, mas não se resumem a ela. Observemos. Olha a resposta à questão. Os que assim pensam só erram em dar em caráter absoluto a opinião que sustentam, porquanto é fora de dúvida que o espírito do médium pode agir por si mesmo. Está correto? Isso, porém, não é razão para que outros não atuem igualmente por seu intermédio. Não sei se fica claro, né, nas colocações que foram trazidas, que dentro da atividade mediúnica, quando o médium manifesta, existe a possibilidade anímica, né, do médium estar trazendo, talvez até de forma inconsciente, alguma coisa que seja dele mesmo. Isso pode acontecer, né, eventualmente acontece. Mas isso não anula uma realidade que é muito patente, que são as comunicações efetivamente mediúnicas, né, trazidas como espírito terceiro, se a gente pode assim dizer. Então, é tão importante já começarmos dessa forma para entendermos, né, aprofundarmos um pouquinho em torno desse tema animismo. Se nós pensarmos bem, a linha divisória, em muitos casos, né, a linha divisória entre o mediúnico, né, e o anímico, às vezes ela se torna muito tênue, muito sutil, de difícil percepção, né? Por isso que é importante nós trabalharmos com esse tema para aprofundarmos meios da gente compreendê-lo, para poder administrá-lo com mais tranquilidade, né? Pensemos, por exemplo, no médium iniciante. Aquele companheiro que identifica em si a sensibilidade, mas ainda em certo desequilíbrio, né? Não administra bem tudo aquilo que ele percebe, como é desafiador para ele. Por quê? O médium, pela sua sensibilidade, né, seu estado alterado de consciência, o trânsito, né, ele capta muita coisa no ambiente onde ele está. E como ainda não domina aquela sensibilidade, ele tem dificuldade de saber o que é de fora e o que é de dentro. Então, nós lembramos, por exemplo, só para figurar isso que nós estamos falando, uma fala de Divaldo Pereira Franco, que ele fala lá atrás, quando ele estava iniciando os terrenos da mediunidade, ele chega a dizer para nós que quando ele ia no enterro, ele ficava mais triste do que a viúva. E quando ele ia num casamento, ficava mais alegre que os noivos, né? Chega a ser engraçado. Porque, na verdade, o que ele está demonstrando com isso? Que, pela sensibilidade que ele tinha, ainda mal administrada, né? Ele captava muito do ambiente, né?
e externava aquilo em forma de alegria, né, de tristeza e outros sentimentos, para mostrar que, principalmente no início da atividade mediúnica, esse processo é ainda mais desafiador, né? Bastante desafiador. Gustavo, você quer trazer algum pontinho? Eu quero sim, Éder. Eu quero trazer um pontinho que o senhor Allan Kardec coloca para nós nesse livro dos médiuns, lá no capítulo 19, aonde ele vai tratar do papel dos médiuns na comunicação espírita. Nesse trecho, ele vai falar assim, que é no estado de sonambulismo ou de êxtase que o espírito do médium se manifesta, porque então se encontra mais livre. Então, eu queria só fazer um adendo na sua fala, por favor, chatinho, para poder, dentro da experiência, da pequena experiência que eu tenho, de trazer aqui, como é que isso acontece? O que seria esse estado sonambúlico que o Kardec coloca através do espírito do médium? Quando ele está em estado sonambúlico, ele consegue se comunicar de uma forma mais livre. É interessante a gente observar e esclarecer que quando acontece o processo mediúnico, ele se dá através das linhas do pensamento entre o desencarnado e o médium. E o médium, nesse momento, ele se afasta do corpo físico. Então, ele se coloca fora do corpo, passando a ter uma dimensão acerca do ambiente espiritual que o cerca. E o espírito comunicante, ele se liga no perispírito do médium, que, por sua vez, está ligado à máquina orgânica. Então, observa você, por exemplo, no livro Nos Domínios da Mediunidade, aonde o André Luiz vai descrever para nós toda a aparelhagem que acontece numa reunião mediúnica. Se o médium ele não tem, de alguma forma, ele não acredita, de alguma forma, nessa aparelhagem, quando ele está, portanto, fora do corpo, tendo uma dimensão maior dos seus sentidos quanto espírito imortal, vendo toda aquela aparelhagem, ele próprio não acredita no que está vendo. E o espírito comunicante, quando vai trazer, nesse sentido, algo para se expressar, se o médium não tem esse registro, essa comunicação não se dá da forma com que deveria. Portanto, o médium, ele não fica um instrumento afinado. Então, é interessante a gente observar que o processo mediúnico ele se dá do perispírito do desencarnado para o perispírito do encarnado através da exteriorização da máquina orgânica. E se o médium, de alguma forma, não detém conhecimento, certamente que ele fica na mão do desencarnado como um instrumento um tanto quanto desafinado. No resumo, nessa minha fala, a gente vê a importância do estudo, não é isso? Para que esse animismo, como você bem colocou, ele possa ser, de alguma forma, bem tênue. Falei muito, né? Não, muito bom, Gustavo. É isso aí. É interessante o que você está falando, né? Porque se você pegar no livro dos médios, a questão 225 do livro dos médios, ela foi assinada ali por dois espíritos, ele está colocado como Erasto e Timóteo. E, em função da sua fala, nós gostaríamos de lê-la. Registra Kardec assim, a fala desses dois espíritos. Ele fala assim, quando encontramos em um médium o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos latentes, né, obtidos em vidas anteriores, de natureza a nos facilitarem as comunicações, dele, de preferência, nos servimos. Né? Então, você vê, você está falando da importância do estudo, precisamos de enriquecer o nosso arquivo para que o espírito, né, para poder manifestar por nosso intermédio, encontre materiais bastante para que ele possa ser o mais fiel na condução da sua mensagem. Bem trazido, Gustavo. Bem lembrado mesmo.
Vamos trazer agora para uma questão bem objetiva e até de uma forma bem mais simples para a gente entender melhor essa questão do animismo. Porque o animismo, se nós pensarmos bem, ele é um componente que acontece em toda a comunicação mediúnica. Mesmo nos médiuns mais experimentados, existe um componente anímico nas comunicações que ele traz. Porque se nós pensarmos bem, o animismo é o colorido que o médium dá na comunicação que ele traz. Eu gosto muito dos exemplos que foram trazidos, por exemplo, pelo Raul Teixeira, quando trata desse tema, trazendo para questões objetivas. Vamos dar aqui 2 exemplos. Um deles, eu não sei se o pessoal vai saber o que é isso, né? Mas no meu tempo, quando jovem, criança, a gente brincava de telefone de latinha. Né? Cada um pegava uma latinha, tinha um cordãozinho no meio, e a distância comunicavam uns com os outros. E aí, a gente sabe que meio, né, o intermediário, que é ali o telefone, a latinha, o que acontecia com a fala? Né? Se fosse o Gustavo conversando comigo, eu ia dizer, e aí, Gustavo, como é que tá? Ele responde, eu ia perceber a voz dele toda metalizada. Né? Ou seja, o intermediário, que na verdade é ali o telefone, a latinha, ela deu um conteúdo anímico. Tanto é que a mensagem trouxe a voz mentalizada. Mas o conteúdo da mensagem veio límpido. Né? Não compromete, vamos dizer, o conteúdo da mensagem. Assim? O mesmo nós podemos pensar de um filtro de barro. Né? Aquela água fresquinha, né? Assim, é tão bom. Você põe lá para filtrar, vem aquela água fresquinha. Aí chega um tempo, você precisa trocar aquela vela. O que é o médium na atividade, senão o filtro dessas comunicações? Não é? Então, quando a gente coloca a água naquele filtro que tem vela nova, quando você vai lá provar a água, ela tem um gosto de barro. Né? Ou seja, o conteúdo de filtragem passou pela vela e levou um pouquinho lá para a água que a gente bebe. Então, assim é na questão mediúnica. Toda comunicação tem um componente de animismo, ainda que seja um médium experimentado. Né? E é importante entender que esse colorido ele pode até enriquecer uma comunicação, né? Depender da forma como ela é trazida. Então, não é um bicho de 7 cabeças, a gente pode dizer assim, o processo do animismo. Vou dar um exemplo bastante tranquilo a respeito disso, no capítulo das comunicações. Por exemplo, a pessoa está lá em Manaus, né, só para figurar bem o que nós estamos falando. O que é o animismo, o que é mediúnico, né? O médium filtrando, ou deixando de filtrar. Está lá uma pessoa em Manaus e liga para a gente. Herbert, fala para a turma aí que aqui em Manaus, né, apesar do calor muito intenso, tudo aqui é muito bonito. Aí o Herbert, né, depois daquela mensagem, reúne a galera lá e vai falar com ele, olha, fulano ligou lá de Manaus, tá? E queria passar a mensagem que ele trouxe. E ele falou que, apesar do calor insuportável de Manaus, tudo ali é maravilhoso. Observem bem, né? A pessoa que ligou falou, apesar do calor muito intenso, tudo aqui é muito bonito. E o Herbert, na hora de passar para as pessoas, disse, apesar do calor insuportável, tudo aqui é maravilhoso. Mudou alguns termos, né? Do muito bonito para o maravilhoso, do calor muito intenso para o calor insuportável. Houve um conteúdo anímico, não foi? Mas não comprometeu a mensagem. Então, ele trouxe a mensagem, ela está, vamos dizer, preservada no seu conteúdo, mas passou ali um conteúdo anímico. Né? Então, é natural que isso aconteça. Se nós caminharmos um pouquinho nesse mesmo exemplo, e podemos pensar uma expressão diferente. O Herbert vai passar a mesma mensagem e fala assim, lá até que não está muito quente, não, falou que tem muita coisa lá legal. Né? Bom, aí nós já começamos a perceber uma intervenção que já começa a prejudicar o conteúdo da mensagem. Né? Ele distorceu com a sua fala, ou seja, com o seu animismo, a pureza da mensagem trazida. Então, o grande esforço no trabalho com a mediunidade, dentro do capítulo do animismo, é nós trabalharmos para reduzir ao mínimo a nossa interferência numa comunicação trazida. É esse o exercício que deve ser trabalhado. Né?
É esse o exercício. Trouxemos de uma forma extremamente simples, mas temos exemplos muito significativos desse processo anímico. Nós vamos lembrar mais uma vez a figura de Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco, a primeira vez que ele foi psicografar uma obra de Victor Hugo, foi muito curioso. Por quê? Foi a primeira vez que ele ia psicografar um romance. Né? Então, Victor Hugo combinou com ele de dias em dias, né, e redigindo aqueles capítulos daquela obra. E foi assim que aconteceu, simplificando a história. Divaldo estava lá, psicografando as mensagens trazidas por Victor Hugo, né, que era uma história, era um romance. Então, no meio do romance, ele percebeu os quadros, aquelas coisas todas, ele percebeu a figura de um companheiro que tinha praticado um crime grave, eliminado crianças em nome do interesse financeiro. Terminado aquele capítulo, Divaldo ficava lá refletindo como é que a lei divina ia alcançar aquele companheiro pelo erro que ele levou a efeito. Nisso, nessas projeções que ele fazia, o Victor Hugo aproxima. Fala, meu amigo, você vai contar a sua história ou você vai deixar que eu relate o que aconteceu lá no século XVIII? Né? Advertiu ele falando que os clichês mentais que ele emitia comprometiam a pureza da mensagem a ser trazida. E aí, continuou a psicografia. E Divaldo começou a perceber que a história estava sem pé, sem cabeça. Mas continuou, né? O Victor Hugo está escrevendo, já tomei um puxão de orelha, continuou escrevendo. Terminada a obra, ele meio sem entender aquele contexto, o Victor Hugo aproxima dele e fala, vamos agora ordenar os capítulos. Então, ele ditou os capítulos de forma, né, não sequenciada, para que ele não interferisse com o processo anímico na mensagem a ser trazida. Olha que exemplo interessante. Né? O clichê mental de um médium pode comprometer a mensagem trazida. Isso, gente, na atividade mediúnica, vai muito além do que a gente imagina. Pensa bem, o espírito se aproxima e manifesta através do médium ostensivo. Se ele traz algum quadro relacionado com a experiência do próprio médium, é natural que uma questão emocional, por exemplo, sofra alguma oscilação. Né? Às vezes ele vai dar uma conotação mais grave naquele processo. Ele pode emocionar-se profundamente em função do relato trazido, porque guarda relação com a experiência pessoal do médium. Então, na hora que ele trouxer, pode ser que ganhe também um coloridozinho daquelas impressões. Né? Então, você vê como é que é sutil esse mecanismo. Né? Importante a gente pensar. Tá? Repetindo, né, assim, o trabalho da nossa educação mediúnica consiste em interferir o menos possível no pensamento do espírito comunicante. E a gente queria abrir um outro pontinho também muito significativo. Porque quando nós iniciamos a atividade mediúnica, será que é fácil nós lidarmos com a questão anímica? Recordemos que o processo da percepção espiritual, como define Kardec no Livro dos Médiuns, se dá por um processo de contraste. Não é isso que nós temos estudado? Então, pensa bem. Se aproxima um espírito de uma condição muito próxima da minha, vai ser muito difícil de eu perceber o que é dele e o que é meu. Pela proximidade de conceitos. Se o médium, então, ele é, por exemplo, né, um psicógrafo consciente, com muito mais razão de ser. Por quê? O espírito dita para ele está debaixo do envolvimento do espírito. Está ditando para ele está escrevendo. Quando ele está debaixo daquela indução, ele tem clareza de que a mensagem não é dele. Está lá registrando. Aí o espírito se afasta, o médium pega a mensagem dele, vê todo aquele conteúdo com a linguagem que é dele, ele fala, esse negócio aqui acho que é da minha cabeça. Né? E aí já nasce o processo da dúvida, em função do mecanismo que aconteceu. Ele já fica inseguro, principalmente porque ele não tem uma certa experiência. Então, a gente vai vendo nuances dentro da atividade mediúnica no que reporta esse capítulo do animismo. Né? Agora, como trabalhar com isso? Como é que nós, vamos dizer, identificamos o processo anímico? Né? Nós temos aprendido, segundo aqueles que entendem do assunto, muito mais que nós, naturalmente, que normalmente o mecanismo anímico ele é repetitivo.
Então, vamos tentar trazer um exemplo. Então, lá na atividade mediúnica, manifesta, entre aspas, um espírito e começa, ai, que dor, e traz uma comunicação. Na semana seguinte, está lá a mesma reunião e tal, o médico dá passividade. Ai, que dor. Quando esse processo fica muito repetitivo, né, 3, 4 vezes, isso deve chamar a atenção daquele que está ouvindo. Talvez chamar o elemento à parte e falar, você está tendo alguma dificuldade, sondar alguma coisa? Olha, tudo sugere, né, quando há abertura, trazer isso. Porque é importante nós percebermos que não devemos fazer um trabalho de perseguição ao processo anímico, como aconteceu na retaguarda. Né? O processo anímico precisa ser trabalhado. Então, se o médium está dentro de uma atividade mediúnica e apresenta um conteúdo anímico, ele precisa ser auxiliado. Afinal de contas, ele também é um espírito, embora encarnado. Né? Então, muitas vezes, ele vai ser atendido naquela sua necessidade. Na medida que ele for trabalhando aquilo, ele se torna, de novo, um médium mais límpido, né? Sem uma maior interferência do processo anímico. Então, isso é muito importante, a gente não perder de vista, para que o trabalho mediúnico seja sempre acolhedor. É diferente quando existe um médium que ele forja uma comunicação. Com o desejo de enganar, ele traz uma comunicação. Aí saímos da questão do animismo para a mistificação. Né? Não a mistificação do espírito que engana, como nós trabalhamos na identidade dos espíritos na semana passada. Agora já é a mistificação do próprio médium, que em nome de interesse, de posição e tudo mais, forja uma comunicação. Ele já não é questão anímica. Ele sabe o que ele está fazendo e que é desonesto. Isso não pode ser aceito na atividade mediúnica. Quando identificado, a pessoa precisa ser advertida, né, com energia, falar, olha, o ambiente da atividade mediúnica requer pelo menos honestidade. Né? Então, isso precisa ser trabalhado também em nosso meio. Alguém gostaria de trazer algum pontinho, Gustavo? Ô, Éder, é interessante a gente observar que a interferência do médium nas comunicações dos espíritos, ela pode ser considerada benéfica e, às vezes, é até necessária. Porque, imagina, se ele é o filtro que capta o pensamento do desencarnado, e muitas vezes esse desencarnado adentra uma reunião mediúnica sobre o amparo do alto, e ele se manifesta muito perturbado, portanto, o médium que vai fazer esse filtro, ele se faz um instrumento importantíssimo para que a mensagem desse desencarnado perturbado ela possa ser trazida para o dirigente da reunião de forma que o consolo, que a linha de amparo, possa caminhar. Às vezes a gente observa também perseguidores cruéis entrando nas reuniões mediúnicas. Então, o papel do médium nesse sentido, nesse animismo, ele é benéfico. Não tenha dúvida, né? Um aspecto positivo nesse sentido. Se você pensar, né, tem exemplos na obra de André Luiz, né? O espírito em processo de sofrimento, o médium, né? Pensando, por exemplo, na Celina, né? Que ela acolhe o companheiro com as vibrações suaves, ou seja, ele ganha o equilíbrio para poder trazer as suas dificuldades, né? E ser conduzida de uma forma feliz. Ou seja, o processo anímico, a participação pela média, favoreceu muito o espírito comunicante, que era o espírito né? É importante. Weber, você quer trazer um pontinho? Dar uma sequência aqui. Eu quero... A minha pergunta, na realidade, você já respondeu. Mas eu queria acrescentar o seguinte. Meu caso particular, eu frequento há muitos anos uma reunião mediúnica. E eu sempre, desde o início, eu tive muito... Não é medo, mas é muito... É medo, mas não medo do físico, mas um medo do animismo, de me deixar levar pelo animismo. E um dia, em um seminário,
de mediunidade que teve lá na fraternidade, eu perguntei, né, para a pessoa que estava falando, eu falei sobre isso. Falei, como é que eu faço para perder esse medo? E como é que eu tenho a certeza de que é um espírito, uma entidade falando através de mim? Ele falou, você já falou alguma coisa? Eu já vivi várias situações. Mas você já falou numa reunião mediúnica? Eu falei, não. Primeiro, eu tenho medo e tenho vergonha. Ele falou, primeiro, perde o medo, perde a vergonha. O que você pensar dentro das suas limitações, dentro das limitações, né, e do respeito e tal, fala, começa a falar. E isso foi um conselho, e tanto, porque a partir daí, primeiro, eu vi que não pode existir, mas pelo menos na minha reunião, não existe aquele médium totalmente inconsciente. Se quiser sair batendo nos outros, a pessoa tem a consciência dela lá. Mas os pensamentos e a evolução do pensamento vai modificando. Tipo, estou falando, narrando uma história, eu falo de uma palavra que às vezes é tão rápido, a coisa flui tão depressa, que às vezes eu penso assim, gente, de onde eu tirei isso? Nossa, minha avó falou isso, eu lembro minha avó falando isso. E a coisa continua, ela vai fluindo, e toma um rumo, né? E muitas vezes acontece comigo alguma... Eu tenho medo de entrar num outro processo. Entidades com sotaques diferentes. Essas, eu preciso de uma atenção muito maior. Bom, um pouquinho que eu sei é francês, mas na fraternidade, a maioria dos espíritos que nos dirigem são alemães. Então, assim, aquele sotaque forte ou aquela palavra, não que eu traduza, mas eu substituo, adaptando ao sentido que ele quer dar. E às vezes as pessoas, no final da reunião, me cobram. Ah, mas você fala isso? Não, nunca falei isso, não sei. Apareceu, ele veio, falou, para mim estava em português, mas eu sabia, normalmente, assim, que boa parte foi numa outra língua, foi numa outra coisa, mas que eu entendi e traduzi. Né? Eu consegui, não é que eu entendi, eu consegui captar o sentimento, o pensamento dele e montei a minha frase, a minha colocação. É um pouco mais difícil, é um pouco mais demorado, mas eu consigo isso e com uma certa... É engraçado que com uma certa segurança, porque eu sinto que eu seria incapaz de pensar naquilo daquela forma. Então eu vejo, eu percebo de alguém que veio de lá, ou então comenta, na guerra tal, aconteceu quando fulano fez isso, isso, isso. Gente, eu nunca interessei por assunto de guerra. O máximo assim, que eu sei é o que a gente aprende em escola, Primeira e Segunda Guerra. Então, são coisas que vêm assim, provar que houve, sim, um processo mediúnico envolvido ali. E quanto mais... É engraçado isso também. Quanto mais eu me entrego à reunião, quanto mais eu vou limpo de casa, limpo de cabeça, de mente, para a mesa, mais eu percebo, além de pensamento, eu percebo
situações ocorrendo, né? Vou falar que eu vejo a coisa, um vulto, né? Aquilo ali não estava ali na hora que começou a reunião, ninguém levantou, né? Paulinho, você veio atrás de mim? Não fui, não. Sabe, coisas assim que tem muito tempo, 20 anos já isso, então você vai treinando isso, né? É um exercício que a gente faz também, que vai aprimorando, né? E me fez perder. Não foi totalmente, não, porque às vezes tem dia que eu não estou 100% ligado, eu não vou abrir minha boca hoje, não. Então, mas aqui fica tão persistente, fala, né? Fulano falou errado, não, você não pode deixar passar, fica aquela coisa assim na minha cabeça, né? E que chega a me dar culpa, chega a me dar uma certa culpa. Aí eu abro, vamos dizer, eu rasgo o verbo, eu falo o que eu tinha pensado, o que eu tinha vontade de falar. E muitas vezes eu começo a falar, quando eu vejo, eu já estou lá longe. Já comecei por aqui, nossa, tem que parar, eu tenho que encerrar. Então, assim, não que eu esteja inconsciente, vamos dizer, não que eu esteja solto, descontrolado, muito pelo contrário, eu consigo um controle muito grande, e até não foi fácil também, não, sobre essas coisas, né? Eu consigo um certo domínio e entendimento. Então, eu acho difícil. Uma vez, logo no início, me perguntaram, numa reunião mediúnica, falaram, não, mas esse troço está muito complicado, está muito difícil, eu não estou gostando disso. Tem jeito de eu tirar isso, de eu limpar isso, de eu acabar com isso na minha vida? Falei, bom, você pode até achar que acabou, mas não vai acabar, não. Um dia vai aparecer. Aqui, lá e tal, vai aparecer, né? Porque muitas pessoas, ou por medo, ou por não ter vontade em trabalhar nessa área, ou está ali tem algum motivo por estar nessa situação, né? Que é uma das tarefas dos mais comprometidos, digamos assim, né? É tratar isso. Por quê? Porque mexe com o sentimento dos outros, da gente e dos outros, dos espíritos, né? Então, é um conforto, a gente se sente bem quando consegue levar vamos chamar de espírito sofredor a um alívio. Assim, a gente sente por dentro, no peito, no coração mesmo, aquela coisa, ai, que bom, ele foi em paz, né? Mas na mesma hora, às vezes, já tem alguém, assim, na fila, vai, não, deixa eu respirar um pouquinho aqui, tal. Então, são coisas, assim, da gente que a gente tem que saber equilibrar, né? E o menor conselho que esse médium me deu foi, abre a boca, fala o que você tiver vontade. O primeiro dia eu quase morri de vergonha, né? Que todo mundo olhou para mim, nunca tinha manifestado, mas assim, a coisa flui. Ela vai fluindo e vai aprimorando. Então, isso é interessante. Essa experiência sua é interessante, porque chama atenção para nós, né, da importância da atividade de educação mediúnica na casa espírita. Né? Exato. Primeiro, né, depois do estudo, que eu tem que anteceder a aproximação da atividade mediúnica em si. Depois do estudo e experiência da educação mediúnica, pode auxiliar muito, porque é uma pessoa, né? De alguma forma, ela vai entender que ela precisa se expor, até para que ela possa ser conduzida por aquele que dirige a atividade. Exato. Então, ainda que ela fale alguma coisa que seja dela, ainda que ela fale de um modo imperfeito, ela está ali no próprio. Então, ela se sente à vontade aqui. Né? Aí, portanto, o trabalho continua, favorecer o aprimoramento do mecanismo mediúnico, anímico que nós estamos conversando. E foi importante trazer
quando você falou da questão do sotaque, eu queria pegar aqui essa colocação que você fez. Olha, percebe, nós temos, às vezes, na atividade mediúnica, médios suficientes, sim? Mas à medida que a atividade acontece, como você mesmo estava narrando, o médium vai ganhando segurança, né? Ele vai ganhando destreza naquele trabalho e ele vai passar da insegurança, que é natural, em função do princípio, vai passar da insegurança à confiança, à espontaneidade. Então, quando o médium fica muito vigilante, parece um contrassenso, né? Ele fala de vigiar e tudo mais, ele precisa vigiar, mas se essa vigilância é muito, vamos dizer assim, exacerbada, ele perde parte desse contato com a mente espiritual, que não assiste, né? Que o dirige. Então, ele vai aprendendo a se tornar um pouquinho mais espontâneo, dando esse espaço para uma comunicação espiritual. E isso é tão importante que nós estamos falando justamente desse local que vai sair da sintonia, caminhando para uma afinidade. Então, nós vamos ver médiuns, né, que manifestam de uma forma assim, muito ostensiva características do espírito. Tal afinidade entre o espírito comunicante e o médium intermediário. Né? Nas atividades mediúnicas, nós observando médiuns experimentados, trazendo, por exemplo, a comunicação do espírito sofredor. Se nós observarmos o tipo de médium, você vai ver que tem uma série de conotações que ele espelha. Né? Por exemplo, às vezes ele se coloca de uma forma, às vezes o espírito orgulhoso ele coloca de uma forma, de um rompante diferente. Às vezes o espírito tem dificuldade, ele apresenta as mãos em forma diferenciada. Você vê o médium com a mão naquele formato. Né? O rosto, às vezes, muitas vezes se desfigura. Então, isso é natural no processo. Quanto mais houver mais que a sintonia, a afinidade entre o espírito e o médium, maior possibilidade de manifestação das características do espírito comunicante. E disso eu queria trazer aqui uma reflexão importante. Né? Muitas vezes nós vemos, por exemplo, as figuras dos pretos velhos nas nossas atividades mediúnicas. Exato. E às vezes tem esse elemento que critica esse processo, fala assim, mas como pode uma casa espírita manifestar? É um processo, vejamos por favor. Que nós sabemos que muitas vezes nem é um preto velho. Não, eu estou dizendo, nós vamos mostrar os dois lados, como tem para não cair nem no extremo nem no outro. Né? Então, vamos dizer, então, vamos começar pelo viés que você trouxe. Vou trazer um exemplo, né, que a Sueli Calda Schubert trouxe da experiência pessoal dela. Ela é médium ostensiva. Né? O que aconteceu? Na família dela, os parentes de muito tempo já eram espíritas, tinham contato com a questão da mediunidade, os tios e tias dela tinham isso. Ela, a família dela, né, como sobrinha e tal, ela é a mais velha dos irmãos. Ela teve a oportunidade de participar dessas reuniões. E ela via a manifestação dos companheiros, etc. Só que essas tias dela davam passividade para esse amigo que era o preto velho. Né? E esse preto velho era muito amigo deles, utilizava da instrumentalidade das tias. Sim? Quando elas se afastaram, né, por idade e tudo mais, esse espírito aproximou-se dela, a Sueli Calda Schubert, e disse para ela: olha, minha irmã, eu gostaria muito que o trabalho continuasse por ser intermédio. E a Sueli Calda Schubert fala com ele assim: ô, meu amigo, eu fico muito feliz de você me procurar, mas nós vamos ter uma dificuldade muito grande, porque eu não consigo ficar assim agachadinho igual você fica, porque eu tenho um problema de coluna. E o espírito respondeu: não tem culpa não, você vai ficar agachadinho, quem ficava eram as tias. Não sou eu que fico agachadinha. Agachadinho, né? Ou seja, você vê um processo anímico, né? Por um hábito que precisa ser trabalhado, aos poucos corrigido. O médico que apresenta características não são do espírito. Não é porque o preto velho que necessariamente se turbar, fazer isso aqui, falar isso. Não necessariamente. Então, o próprio espírito fala, quem se curva são Deus. Você pode trabalhar para o seu internet, necessidade de agachar. Né? É um aspecto. Mas vamos ver o outro lado, tão importante quanto esse, né? Que as pessoas, em nome disso, às vezes, excluem a possibilidade dessas comunicações como sendo reais.
E as justificativas não são muito plausíveis. Pensemos, por exemplo, na figura de Bezerra de Menezes trazendo uma publicação através de Valdo Pereira Franco. Você já viu uma psicofonia? Já? Lá na própria internet tem essa psicofonia. Tem quase na prece final, a mensagem bela de Bezerra de Menezes através, por exemplo, de Divaldo. Olha a figura do Divaldo. O que acontece com ele? Ele se encurva. Isso. Ele se encurva, porque Bezerra de Menezes se apresenta como um homem mais idoso. A voz modifica, né, fica mais pequena, em função da idade, a voz de uma pessoa de mais idade. A boca dele tem uma conformação diferente, não é? Ou seja, pela linha de sintonia, né, caminhando para essa afinidade, favorece a manifestação de características. Sim? E fica muito. Aí eu pergunto, por que quando isso acontece com um preto velho, e a gente fala que isso é um processo que não deve caminhar? O raciocínio deve ser o mesmo, nós estamos entendendo. O espírito manifesta essa ideia que ele nunca se confia. É natural que aquele médium vai expressar uma comunicação com características muito próximas do espírito comunicante. Então, se ele tem trejeitos do modo de agir, o médium pode expressar alguma coisa disso. Se ele não utiliza de um vocabulário característica de um momento em que ele viveu, nada errado. Né? Então, nós precisamos trabalhar essa questão do animismo para que haja, sim, cuidado, aquelas manifestações são puramente anímicas, precisam ser trabalhadas, a exemplo que aconteceu com as tias da Sueli Caldas Schubert, mas também temos o cuidado de não fecharmos a porta de corações que vêm em nosso auxílio ou para serem auxiliados, que trazem características dessa forma. Né? Então, é um terreno delicado esse, mas importante a gente não deixar de trazer. Assim? Então, você vê o processo anímico, como que ele pede para nós que nós aprofundemos no tema, para que a gente possa separar com carinho o que é correto do que não é, mas sem fechar portas também para oportunidades que são valiosíssimas para nós, como a presença de amigos e benfeitores, como Preto Velhos, qualquer outra condição que a gente pode encontrar em nossas atividades. Tão importante. Né? Você está sem voz, Herbert? Não estou conseguindo. Agora não. Eu sinto assim, até uma certa obrigatoriedade no animismo, porque durante a transmissão da mensagem, eu não consigo captar de imediato, é muito rápido. Eu sinto, mas não consigo captar aquilo que ele falou. Aí eu falo, aí eu falo, mas parece que você falou uma coisa, mas ficou faltando. Faltou, ou eu usei essa expressão para suprir e não perder, porque parece que vai fluindo, né? E não perder. Mas, na realidade, ele quis dizer uma coisa mais ou menos assim, assim, assado. Então, assim, ainda tem essa chance de explicar depois, né? Que com o tempo a gente vai aprendendo. Eu não sabia, eu não sei nem o que significa a palavra que ele usou, coisa lá de 200 anos atrás. Eu não vou arriscar falar uma coisa assim. Então, eu tive aquele tempo de análise, assim, relâmpago. Às vezes eu salto, deixo o pensamento continuar, e no final eu ajusto. Ou alguém me cobra, né? Normalmente alguém cobra. Você falou um negócio meio sem sentido. E foi porque eu não consegui captar vossa mensagem. Eu não consegui captar a mensagem na íntegra, porque foi muito depressa. Ou então foi uma palavra que eu não conhecia, ou que não usa mais. Então, exatamente. Porque o pensamento, né, nessa linha das ideias, as coisas são muito rápidas, né? Igual você falou. É assim, né? Os espíritos superiores se comunicam com ideias. Nós não precisamos da palavra material falada, né? Então, é uma coisa que às vezes difícil administrar o nosso pensamento tão rápido que é. Sim. Por isso é importante, o Gustavo destacou bem, a questão de enriquecer o nosso arquivo. Às vezes você tem uma palavra que você não conhece, mas no fundo, em função de experiência que você já teve, você conhece aquilo.
ou capta a ideia, né? Exatamente esse processo. Então, é importante estar estudando sobre esse tema para trabalhar esses conceitos. É isso? Gustavo, você quer fazer mais uma contribuição? Tem algum pontinho que você queira destacar? Ô, Éder, diante do estudo proposto para hoje, eu fiz uma leitura. Eu fiz uma leitura do capítulo lá do Missionários da Luz, intitulado Incorporação. E o André Luiz, na presença do instrutor Alexandre, ele, nessa leitura rápida que eu fiz, eu já havia lido esse livro anteriormente, mas para o nosso estudo de hoje eu fiz mais uma vez a leitura desse capítulo de uma forma rápida. Eu posso trazer aqui 2 pontos que o André Luiz coloca para nós, nesse sentido do animismo unido à prática mediúnica. Ele fala da questão que o Ebert colocou, do preparo do médium, porque o que a gente vê nesse capítulo? A gente vê uma médium muito experiente, que é a Otávia, um excelente instrumento mediúnico, que ela tem um grande desafio no lar, que é o seu marido, o senhor Leonardo. E o companheiro, ele de alguma forma dificulta muito o trabalho da nossa irmã Otávia. Dificulta no sentido de trazer preocupações para ela. Então, na hora que ela, por mais arcabouço intelectual que ela tenha e dedicação ao estudo, na hora que ela está presente na reunião, por ter esse companheiro, esse cônjuge, que traz para ela muitas preocupações, ela não consegue se entregar ao trabalho de uma forma 100%. Então, André Luiz chama essa atenção para nós da necessidade de se preparar. Não é à toa que a gente observa o Chico Xavier no ambiente que ele foi inserido, junto à Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo, para poder trazer essa comunicação. A gente, às vezes, esse é um dado que passa desapercebido, mas teve um preparo, sim, tendo em vista que isso é importante para que o trabalho do médium aconteça da melhor forma possível, que essa interpretação chegue da melhor forma possível. E uma outra colocação muito, muito interessante, que convém a gente meditar melhor, acerca da mistificação e do animismo, colocado muito bem pelo mentor Alexandre nesse capítulo do livro Missionários da Luz, é o que os outros que escutam a mensagem, o pensamento que eles lançam ali na reunião. Porque aqueles pensamentos, a gente pode entender nas palavras do Alexandre, que elas vão em cima do grupo, não só do médium, que aos olhos dos demais participantes teve uma parcela de animismo muito grande, mas em torno de todo o grupo. É como se aqueles pensamentos de assim, é mentira, é falsidade, não acredito, não foi o fulano desencarnado que apareceu, esse cara, ele não estuda, esse cara... Isso, além de mostrar uma falta de caridade com o trabalho, atrapalha muito o conjunto da obra. Muito bem trazido, Gustavo. Excelente exemplo, né? A obra de André Luiz é muito rica, né? Vamos dizer, figurando aquilo que Kardec traz com precisão no Livro dos Médiuns. Daí a importância desse estudo, né? Importantíssimo. Você citou uma das obras de André Luiz, nós vamos recorrer a uma outra, que é nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 22, né? Uma companheira lá, que é uma médium dentro da atividade mediúnica, iniciando a atividade, começa a médium externar-se um espírito, entre aspas, dizendo quem me socorre e tudo mais. André Luiz, né, da realidade espiritual, observando aquela atividade mediúnica, estranha. Ele fala, não estou vendo a companheira, né, que está ali vinculada à nossa irmã médium. Não estou vendo ninguém em processo de sofrimento ali. E aí, o instrutor clareia para André Luiz. Na verdade, não existe esse espírito comunicante. E a própria companheira, que é afastada do corpo, percebeu um companheiro do seu passado, só percebeu visualmente. Não tem vinculação com ela.
né? Não tem ligação mediúnica. Percebeu? Aquilo fez com que ela retornasse às experiências do passado e ela manifestasse como se fosse naqueles períodos lá de trás. Então, um processo anímico, né? Onde a companheira externa, na atividade mediúnica, uma personalidade como se fosse um espírito comunicante, mas que, na verdade, é a própria companheira externando um quadro lá de trás. E o instrutor ainda vai enriquecer a questão, mostrando por que isso acontece, né? Que, às vezes, nas nossas experiências de retaguarda, nós passamos ali pelo véu do esquecimento, essas coisas ficam ali, né? Resguardadas, não estão apagadas, elas vibram, mas estão ali resguardadas. Mas, às vezes, a experiência foi tão marcante, né, que sugou a mente daquela companheira. Então, quando ela entra em transe, a grosseria do corpo físico que abafa tanto, ela afastada libera um pouco mais e ela tem acesso a esses registros. Aí traz a comunicação como se fosse de um espírito comunicante. Eis o animismo. Né? Agora, o que fazer com isso é o que a gente estava falando. A importância de dar o carinho, o cuidado para a pessoa que traz o processo mediúnico e tem o desejo de crescer, de melhorar. Né? Então, em nosso meio, em nossas atividades, precisamos ter essa visão. Para que, em surgindo os mecanismos dos quais todos nós estamos sujeitos, nós podemos, né, auxiliar uns aos outros em nome de uma tarefa, em nome do amor. Né? Eu acho que isso que é importante nós ficarmos. Bom, o nosso tempo está vencendo. Nós vamos ficando por aqui. Queria deixar aí para vocês as palavras finais, Gustavo e Herbert. Você quer começar, Gustavo? Eu quero, diante da sua fala, só ressaltar, portanto, a importância do dirigente bem instruído, não só bem instruído, mas portador já de alguma forma de uma certa sensibilidade, conhecendo a equipe, conhecendo os pontos fortes, os pontos fracos de cada trabalhador ali e trabalhando de uma forma caridosa, como você bem sabe fazer, Éder, para que o trabalho possa acontecer. A gente vê que a questão do dirigente de uma reunião mediúnica é muito importante. Bacana. Herbert, você quer fazer uma colocação final? Você está sem o som. Contra a regra lá. Não, só agradecer mais uma vez, foi extremamente importante essa outra claridade, né, esse outro caminho que você deu aí e a confirmação das atitudes pessoais que eu tenho tido. Então, isso para mim foi muito importante. Foi muito, muito válido. Obrigado, valeu mesmo. E tomara que tenha valido para vários outros que estão começando. A proposta da nossa participação é sempre, né? Já cansamos de dizer aqui que nós não somos dominadores do assunto, não temos essa pretensão. Nós estamos fazendo trocando ideias, experiências, para que juntos possamos crescer. Né? E eu gostaria de, na participação final, agradecer a fala do Gustavo, quando ele fala da figura do dirigente, né? Tirando a personalidade desse ou daquele, é tão importante nós percebermos que, às vezes, o médium traz uma colocação, porque, às vezes, ela é alimentada pelo dirigente. Raul Teixeira tem um criativo, de uma forma tão complexa que, às vezes, é encontrado no movimento que a gente até entristece. Ele fala que ele foi num ambiente onde tinha tantos mestres que era uma quadra de futebol. E o doutrinador dizendo: agora a bancada tal vai manifestar os espíritos. E os espíritos manifestavam naquela bancada. Agora o lado de... Gente, isso é uma fábrica de animismo. Você está querendo, vamos dizer, forçar o médium a dar uma comunicação. Eu sei que essa forma que nós estamos trazendo foi absurda, né? Muito triste de ouvir isso. Mas pense bem, né, na atividade mediúnica. Se a gente fica forçando o médium a trazer uma comunicação, nós estamos construindo nele um processo anímico. Né? Por isso que a espiritualidade sempre fala da questão da espontaneidade. É na hora que você tiver o impulso de colocar, coloque, aproveite a oportunidade. Né? É tão importante. Então, fica aí, né, o convite através dessas reflexões singelas, sabemos,
mais um incentivo para nós buscarmos o conhecimento e darmos sequência ao nosso trabalho, à nossa participação. A todos aqueles que estão nos ouvindo, nós agradecemos a oportunidade. Mais uma vez, agradecendo também ao Herbert, que ele aqui dando uma força, o Gustavo sempre presente também. Que Deus nos abençoe a todos. Ô, Gustavo, você encerraria conosco através de uma prece? Vamos. Vamos agradecer ao alto que nos proporcionou esse momento aqui de reunião, aos amigos benfeitores que estão atentos às nossas necessidades e que, pela misericórdia de Jesus, amparam e auxiliam a cada um de nós. Por nós mesmos ficamos felizes, porque dedicamos este momento a aprender, aproveitando os recursos que estão à nossa disposição e aprendendo que certamente nós podemos ser mais úteis, melhorando a nossa vida íntima e trazendo para junto de nós esperança, saúde e fé. Portanto, agradecemos mais uma vez a todos aqueles do plano mais alto que nos auxiliam e que de alguma forma confiam na nossa capacidade. Que esse estudo não fique somente na periferia dos nossos pensamentos, mas possa, acima de tudo, refletir o nosso esforço sincero de servir a Jesus, seja numa tarefa mediúnica propriamente dita, seja numa tarefa de visita ao lar, seja no trato com o companheiro no trabalho, ou ainda com aqueles que estão conosco no lar. Que Jesus, portanto, continue abençoando os nossos bons propósitos hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado por tudo, obrigado a todos. Obrigado a todos também. Boa noite. Boa noite.